agora é o momento Letras Soltas, jornalista Margarida Fontes, se convidado doutora Simone Caputo Gomes, com livros Literatura Cabo-Verdiana e Contravento, Pedra. Muito bom dia. Muito bom dia, Elizabeth, obrigada. Bom dia lá em casa. Exatamente, hoje temos uma convidada especial, a investigadora brasileira Simone Caputo Gomes, que há 39 anos estuda a literatura cabo-verdiana e desta feita traz-nos dois presentes, dois livros, duas coletâneas. Bom dia, Simone Caputo Gomes. Bom dia. Começamos por falar de literatura cabo-verdiana, seleta de poesia e prosa de língua portuguesa. Eu sei que a forma como esse livro surgiu é muito interessante. É muito interessante porque surgiu na prática. Então, na verdade, eu coletava, tipo em apostilas, né? Chama de sebenta, né? Textos para que os alunos da graduação, principalmente de letras da USP, na qual eu implantei uma disciplina específica, Literaturas Africanas de Língua Portuguesa 3, Cabo Verde. Então, eles estudam especificamente literatura e cultura de Cabo Verde. E, então, para esse curso, eu preparava materiais. E os alunos usavam. E eu reparava que alguns textos eram escolhidos assim com muita constância para os trabalhos finais dos alunos. Então, o que eu fiz? Fui coletando esses textos, pedindo permissão aos autores, não é? Consegui permissão de quase todos, e fiz um primeiro volume de uma coletânea de textos e também falando sobre a biografia dos escritores, a bibliografia, o que é que publicaram, de literatura cabo-verdiana. Estamos a falar de autores como Dina Salustio, Armênio Vieira, Eugênio Tavares, temos aqui um encontro de gerações. Fortes. São várias gerações e com maior destaque para a literatura contemporânea, porque o que acontece no Brasil, o que tínhamos muito, era uma concentração de trabalhos na primeira geração da claridade, porque Chiquinho e os Flagelados do Vento Leste foram publicados por uma editora brasileira que acabou, infelizmente. Não é? Era uma coleção africana. E dominou o imaginário. Então, dominou, inclusive, aquilo que os estudantes podiam conseguir de literatura cabo-verdiana, porque até hoje os livros custam a chegar ao Brasil. E a gente está tentando acabar com essa diferença. E já há editoras brasileiras publicando, por exemplo, Corsino Forte, Vera Duarte, não é? Reeditando livros desses cabo-verdianos. Conhecidos aqui em Cabo Verde. Agora, é interessante também perceber que a atenção e a paixão está na exata proporção, tanto para a poesia como para a prosa. Há um equilíbrio aí também. A gente tentou um equilíbrio, até porque os textos de prosa são maiores, não é? Então, esse equilíbrio fica, às vezes, um pouco difícil, mas a gente tentou colocar autores de poesia, autores de prosa, ainda não colocamos o teatro. Por quê? Porque os textos de teatro, além de a gente ter mais dificuldade para encontrar, não é? Eles aparecem um pouco menos na literatura cabo-verdiana. Sim, sim. Mas a gente vai tentar também suprir, porque já estamos preparando um segundo volume, muito adiantado, do qual a poeta Margarida participa, né? Faz parte. Com muita honra. E então vamos tentar resolver essas lacunas. E este projeto de seleta é para continuar. Temos este primeiro volume. É um projeto que continua. Vai continuar. Continua. Também no âmbito desse mestrado na Universidade de São Paulo, temos aqui Contravento, Pedra, que são textos desta conferência, a primeira realizada em 2008. Por que decide trazer estes textos para os Foi leitores? um evento realizado em 2008 na USP, e um evento histórico, porque ele levou 24 cabo-verdianos de várias áreas do conhecimento para São Paulo. Participaram desse evento professores de todo o Brasil, professores internacionais e, sobretudo, alunos de todo o Brasil, não somente da Universidade de São Paulo. Então, ele foi uma oportunidade de todos conhecerem a literatura e a cultura cabo-verdiana. Então, tivemos atividades de cinema, atividades de teatro, atividades de pintura, atividades de moda, além de literatura, história, geografia, tradição oral, não é? E
todos os conferencistas... Uma verdadeira montra de Cabo Verde. Foi uma grande exposição e todos os conferencistas cabo-verdianos. Não é? Então, os brasileiros participaram como ouvintes e como antropófagos, não é? Realmente captando tudo. Como uma investigadora que acaba por fazer essa ponte permanente há 39 anos entre Cabo Verde e Brasil, há de facto uma abertura maior para o conhecimento do país através da literatura? A literatura tem feito esse caminho? Acho que a literatura tem feito um grande trabalho no Brasil para conhecimento da literatura e da cultura de Cabo Verde, porque a cada vez que eu mostro os textos que eu apresento, e apresento em vários níveis para pessoas, a professores da rede estadual, para pessoas que nunca ouviram falar em Cabo Verde, não é? No Amazonas, há pouco, antes de vir para cá, me recebeu um público de 200 pessoas num auditório, só que havia mais de 200 porque havia pessoas de pé. E as pessoas ficam encantadas com a literatura cabo-verdiana. E eu procuro mostrar também toda a parte da cultura, a culinária, não é? Os costumes, o batuque, a coladeira, o funaná, o colasanjão. Não é? Então, eu levo a parte visual, eu levo a parte musical. E as pessoas ficam encantadas, não é? E querem logo saber como é que eu vou para Cabo Verde, o que é que eu faço, professora, não é? E quantas teses temos neste momento em andamento na USP? Em andamento agora são 4. 2 sobre Armênio Vieira, 2 sobre Filinto Elísio. Agora, há inúmeros trabalhos, eu estive fazendo uma estatística nos últimos 15 anos da produção dos meus alunos em trabalhos de pesquisas de iniciação científica, pós-doutorado, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Então, nós abordamos 137 autores, mais ou menos. Não é? Quer dizer, é muita coisa que a gente tem trabalhado sem perceber, porque a gente vai se apaixonando, vai fazendo... vai coletando, vai dividindo. Então, de Manaus, do Amazonas ao Mato Grosso, esse trabalho está circulando pelo Grupo de Estudos Cabo-Verdianos, filiado à USP. A Simone Caputo Gomes adotou Cabo Verde e aconteceu o mesmo a partir daqui e recebeu a faixa anteontem, né? Como académica da Academia Cabo-Verdiana de Letras. O que é que isso significa para si? Isso é uma honra que eu acho que nenhum brasileiro sonha com isso, não é? Isso acontece na vida da gente como um presente. Então, eu acho que os cabo-verdianos são extremamente amorosos, o povo cabo-verdiano cultiva realmente a sua cultura, a sua literatura, não é? A sua música, e o fato de nós nos interessarmos faz com que eles sejam, acho até que efusivamente agradecidos, não é? Então, eu nunca imaginei que pudesse ser condecorada, que pudesse participar da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Então, isso é uma honra máxima para mim e realmente é alguma coisa inesquecível na minha vida, né? Todo esse amor, todo esse carinho das pessoas. Nós já tivemos aqui a professora há anos anteriores, neste programa, em que fala do início dessa relação literária com Cabo Verde, mas nunca é demais também trazer esta questão para os telespectadores que não assistiram, puderam assistir anteriormente. Como é que surge essa paixão pela literatura cabo-verdiana? Surge quando eu entro no mestrado, em 1976, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, encontro uma professora, Vilma Areias, interessada por textos africanos, que no momento lia textos africanos, e então eu comecei a pensar num tema para o meu trabalho e deparei com um livro chamado A Invenção do Amor e Outros Poemas, de Daniel Felipe. Depois que eu me apaixonei pelo texto, eu descobri que ele era cabo-verdiano, não é? E descobri também que ele era disputado pela literatura portuguesa, sim, como um autor da literatura portuguesa. Eu digo, ora, mais um autor que nasce em Cabo Verde, é criado pela mãe cabo-verdiana, em Lisboa desde os 2 anos. Quer dizer, ele tem toda uma experiência, uma identidade cabo-verdiana. E tem um livro chamado A Ilha e a Solidão, que é um livro premiado. Ele tem que ter marcas identitárias cabo-verdianas na sua obra. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar Cabo Verde
na obra de Daniel Felipe e achei muito Cabo Verde, não é? Foi Então, uma grande que, descoberta, a grande descoberta da sua vida. Eu acho que foi a grande descoberta e eu acho que para a literatura cabo-verdiana é muito importante que Daniel Felipe seja nome de prêmio, Daniel Felipe seja imortal na academia, não é? Porque realmente é um autor cabo-verdiano num momento em que Cabo Verde era Portugal. Sim. Mas isso é uma coisa muito séria. Sim, não é? ele fez um... Como é que ele conseguia fazer esse trabalho? Trazer o seu diferencial. Há uma outra contribuição da professora Simone Caputo Gomes que tem a ver com esse recorte da literatura cabo-verdiana. Nessas universidades estudava-se muito literatura de países de língua oficial portuguesa, aquilo ficava um pouco diluído nessa mesa maior. Como é que foi esse exercício de recortar a literatura cabo-verdiana dentro do panorama africano? Até hoje, o que eu observo, não é, nas universidades, talvez pela falta de professores, talvez porque a área seja uma área muito atraente em bloco, literaturas africanas de língua portuguesa, 5 literaturas, não é? E literaturas que têm escritores de muita qualidade e projeção, como o Pepe Tela, como Manuel Rui, como Anhanga Chito, como José Craveirinha, como Conceição Lima, como Odete Semedo, não é? A gente começa a trabalhar num bloco de 5. Isso que acontece comigo a partir de 76. Sim. Mas como eu tinha uma paixão pessoal pela literatura cabo-verdiana, e acho que é uma literatura que merece essa paixão, eu comecei a implantar no Brasil todo cursos em vários níveis só de literatura cabo-verdiana, não é? E esse trabalho, então, até hoje, o trabalho é diluído nas universidades brasileiras, me parece também portuguesas, não é? Sim. E americanas. O Sim. trabalho é o bloco que eles chamam de língua portuguesa. Lusófono, que eu não gosto muito da expressão, acho que é preciso... Há mais identidades por detrás dessa trabalhar parede. um pouco isso. E, justamente, a gente nota que cada literatura dessas é uma cultura, é um bloco de culturas, é uma cultura plural que se diferencia. E a USP, então, a Universidade de São Paulo, nesse sentido, ela tem um grande mérito, porque ela tem professores de literatura angolana, ela tem professores de literatura moçambicana e ela tem a professora de literatura cabo-verdiana. É um grande salto. Então, acho que é um ganho. Sim. Não é? Porque realmente os alunos procuram diretamente a literatura cabo-verdiana. Neste momento, a professora Simone está a orientar trabalhos, não apenas brasileiros, cabo-verdianos também, no campo da literatura. Como é que está a sua vida académica? Olha, a minha vida agora está mais calma, porque eu estou com 4 orientandos somente de doutorado, e estava com 2 de iniciação científica que, entretanto, terminaram agora o seu período. E agora vou abrir uma vaga para doutorado e me parece que vai concorrer uma grande escritora cabo-verdiana, que é a Maria Helena Sato, que vive no Brasil, não é? E ela tem um projeto muito bom, e inclusive trabalhando com Luiz Romano, trabalhando com escritores também contemporâneos, e eu acho, então, que a gente vai ter uma nova leva de trabalhos, não é? Bem importantes. Mas na USP já são inúmeras teses defendidas, e eu procuro nunca estourar os prazos dos alunos, sempre defender atempadamente nos períodos que eles têm previstos, para que a gente tenha novas vagas. Uhum. E por esses dias em Cabo Verde, certamente que há encontros, intercâmbios, o que é que programou para esta temporada? Quer dizer, eu vim mais ou menos livre para o que programassem para mim, não é? Então, vamos ter, possivelmente, no dia 8, uma palestra na UniCV, com a coordenação da professora Fátima Fernandes, que foi minha brilhantíssima orientanda na Universidade de São Paulo, a professora doutora Maria de Fátima Fernandes. E, então, vamos fazer uma atividade com os alunos sobre a cultura e a literatura de Cabo Verde. E estou em pesquisas, eu vim também em pesquisas, estou fazendo um levantamento em todas as livrarias, no arquivo, na Biblioteca Nacional, porque, no momento, estou estudando especificamente o conto
cabo-verdiano, né, para uma coletânea. espécie de secção da história da literatura cabo-verdiana. E vai acompanhando também a nova geração de Sim, autores? Quer dizer, coletando tudo de novo que aparece em termos de edição, não é? Porque há novos autores muito bons, como é o caso do seu livro, que já faz uma estreia, né, com uma poesia de muita qualidade e de muito interesse, inclusive nas redes sociais, e há valores novos que a gente precisa estudar, ler, levar tudo que existe, também de cultura, sobre as ilhas, não é? Para que os alunos possam desfrutar nos seus trabalhos. E continuar a se interessar Sim. pelo assunto. Simone, agradecemos imensamente a sua disponibilidade para aqui falar destas duas contribuições para a literatura e a cultura cabo-verdiana. Certamente que teremos próximas oportunidades. Obrigada. Agradeço muito. Foi assim hoje Letras Soltas. Conversamos com a professora Simone Caputo Gomes, a investigadora brasileira, também cabo-verdiana, que há 39 anos estuda a nossa literatura e a nossa cultura. Letras Soltas volta na próxima sexta-feira, como sempre. Bom dia.